Olá pessoas, tudo bom com vocês? Na apresentação de hoje a gente vai falar sobre o patch 6, semana 1 e 2. Eu gostaria inicialmente de pedir desculpa novamente pelo atraso. É, Trabalhando, né? É complicado. Organizar tempo é muito difícil. Mas agora estou aqui e eu vou postar para vocês o conteúdo, ok? Qualquer barulho é o meu cachorro lá fora latindo. Peço perdão, não tenho como controlá-lo. Enfim, primeiro eu queria falar que é muito difícil fazer esses temas e não fugir muito, porque o conteúdo que vocês recebem, gente, é muito mastigado, muito vazio. E é muito difícil pra gente, pelo menos pra mim tem sido, falar de um assunto que é complexo, que é difícil, né, de tratar, sem parecer muito redundante, sem parecer muito superficial, visto que o próprio patch é muito superficial e o que ele pede também é meio superficial. Pelo menos no contexto da geografia, eu andei batendo o olho em algumas outras disciplinas, mas parece que tá, na média tá muito assim. Hoje nós vamos tratar sobre mapas e projeções. Aí, a semana que vem, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre escalas e whatever, ok? Por hoje, semana 1 e 2, ok? Eu quero falar primeiramente da função do mapa. Né? Esse é o primeiro mapa que a gente tem registro, assim, que é um mapa sumério. Né? Ele provavelmente representava o rio. É... Eu esqueci, gente. Frates? Nilo, eu não lembro. É um rio bem grande, que é onde a sociedade, é... essa sociedade que produziu esse mapa, residia, certo? Esse nome do rio está escrito no texto de vocês. Eu esqueci o nome, perdão. Mas ele que produziu esse mapa é o mesmo povo que vivia nas margens desse rio, certo? E por que eles produzem uma coisa dessa? Por quê? O mapa é nada mais, nada menos do que uma organização equidistante das coisas. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero representar, por exemplo, o meu quarto, desculpa aqui que o desenho vai ficar supimpa. Esse aqui é o meu quarto, certo? Primeiro de tudo, eu tenho que saber a posição desse meu quarto em relação ao espaço como um todo. A gente, né, nós, no mundo aí, a gente divide o mundo assim, norte, sul, leste, oeste, certo? Primeiro de tudo, a gente tem que saber o norte. Eu andei olhando e o norte, pra mim, no meu quarto, é pra cá. Ó. Vou pôr um nortezinho aqui, certo? E aqui nós estamos ao oeste. Aqui nós estamos ao leste. É ao sul, certo? A minha porta, aliás, ela é ao sul. A minha cama, ela fica aqui, ó. Cabeceira da minha cama pra cá. E aqui ela vem até aqui embaixo, um pouquinho mais larguinha. Mas enfim, eu vou fazer desse tamanho. E aqui fica a minha cama, certo? Ela tá a norte. Isso. Ah, não, mas... Ai, meu Deus. Não é isso mesmo. É porque é complexo. Eu tô fazendo aqui agora. Eu tô olhando pra trás. Mas é isso mesmo. E aqui estou eu olhando para o oeste, né? De frente para o computador, né? Sentadinho aqui na minha cadeirinha. Fazendo um bagulhinho para vocês, certo? E aqui está o meu armário, certo? Meu armário está nesta região. E aqui está um amontoado de roupas que eu tenho que lavar. Certo? O que me permitiu organizar isso de uma forma? Porque para mim não parece que tá assim. Porque eu tô numa posição no meu quarto que não é a que está representada aqui. Se eu fosse representar como eu tô aqui agora, eu representaria dessa forma, certo? Faz um pouquinho menor aqui, ó. Porque é a posição que eu tô virado, certo? Lucas! Cala a boca! Lucas é meu cachorro, gente. Aí atrás de minha cama. Aí aqui tá o armário. Ai, gente. Isso. Aqui tá o armário. E aqui tá a porta. Ou seja, se eu fosse definir, né? Onde eu tô. Do meu ponto de vista, eu teria que ter feito desta maneira, certo? Mas a gente precisa definir um norte. Porque se alguém simplesmente recebesse essa imagem desse jeito, ela não saberia a posição geográfica do meu quarto. Para que lado ele estaria virado, né? O norte, ele define os pontos cardeais, eles definem essa posição, né? O norte, sul, leste e oeste, para onde eu tô virado. Por isso que para mim, assim, ficou confuso aí, eu andei me confundindo, porque é contraproducente, né, para mim. Eu não consigo me imaginar estando virado para o oeste, sendo que eu tô virado tecnicamente, na minha perspectiva, para o norte.
Mas o norte não é para onde eu tô olhando para o oeste. Entendeu? E como que eu sei disso, que é norte, sul, leste, oeste? É que eu baixei uma bússola no celular, recomendo vocês baixar também, é muito legal. É porque eu não comprei uma bússola, nem tenho uma física, eu só comprei uma, baixei um aplicativo na Play Store. Mas é isso. E, sobre os mapas eles passaram por diversas modificações, né, diversas interpretações de como sistematizar e organizar essas coisas no espaço, certo? Uma das maiores contribuições lá, fala no próprio texto, os babilônios, e temos o nosso Eratóstenes, querido Eratóstenes, né? Foram os primeiros aí que trouxeram essa perspectiva aí de longitude e latitude, certo? Longe, late, né? Já começou, já percebendo que o planeta Terra é um globo, certo? Não bem um globo, a gente vai olhar isso na próxima slide, mas percebendo essa perspectiva. É interessante pensar esse ponto aí da longitude, da latitude, porque aí a gente pode pensar num negócio chamado triangulação. Por exemplo, se eu tenho uma longitude e eu tenho uma latitude, eu dividindo a latitude, por exemplo, em várias partes, e a longitude também em várias partes, eu consigo, por exemplo, chegar a um ponto comum aqui. Por exemplo, eu quero chegar nesse ponto. Então eu caminho até a latitude aqui e eu subo até na longitude. Esse ponto triangulado, né, por assim dizer, é aonde eu queria chegar. Eu consigo, através dessa perspectiva, né, de longitude e latitude, me organizar no espaço, certo? Triangulação é uma coisa que foi pensada na China e anterior a ela também, mas a China desenvolveu isso de uma forma muito mais eficaz, porque ela usava essa perspectiva para poder fazer, para poder cobrar impostos, certo? O mapa também serve para isso. Se você paga IPTU, IPTU, os seus pais pagam, ou não sei, alguém paga, né? IPTU tem que pagar. Ele é definido por um mapa. Um mapa que a cidade, o prefeito chega e fala, ó, quero um mapa bem legal aí, mostrando o tamanho direitinho da casa das pessoas, que eu quero cobrar um imposto bem legal. Aí vem os geógrafos que trabalham ou empresas especializadas que contratam geógrafos, né? E eles vão e fazem essas medições e eles encontram esses pontos, ok? Aqui, avançando um pouquinho, a gente tem aqui na Idade Média uma perspectiva que é um pouco voltada para o cristianismo, certo? O cristianismo ele influenciou muitas áreas da ciência no sentido de impedir mesmo o desenvolvimento científico, né? O que eu quero dizer com isso? A Idade Média ela foi pautada muito por uma perspectiva cristã de manutenção de uma visão cristã. O mundo na Idade Média foi dividido nesse mapa em forma de T, porque ele lembra, né, uma cruz, certo? E porque ele é uma representação física, alegórica, da divisão que Noé teria feito entre seus filhos, certo? Se você parar para analisar, não está de tudo tão errado, mas também não está de tudo tão certo. Né? Porque a gente olhando aqui, a gente até consegue forçar a barra e localizar a Ásia, a Europa bem pequenininha, e aqui a África, certo? Parece, mas nem tanto. É igualzinho, só que é diferente. Entendeu? Então, não é tão igual o mapa que a gente tem hoje em dia, certo? Certo. Exatamente isso aí que eu quero dizer para vocês. O mapa, ele também tem um viés político, certo? No mapa, ele pode informar diversas coisas ou não, certo? Tem um episódio de Cidade de Deus, que é da série do Cidade de Deus, em que os meninos eles vão buscando formas de mapear a favela, porque na favela não tinha mapa, certo? Eles não tinham ruas delimitadas, sabe? Feitas. É até interessante, depois se vocês quiserem procurar no YouTube, é interessante. Por que não tem isso na favela? Por que não tem mapa no Google Maps, né? Quando a gente fala Google Maps. Por que não tem? Aí a gente vai entrar em outras perspectivas que não cabem aqui, mas olha lá que vocês vão achar interessante, ok? Esses mapas, não sei se vocês percebem, a gente não consegue encaixar muito bem eles aqui, né? Dentro desse mapa tradicional que a gente conhece, né? É um mapa um pouco diferente. A representação desse mapa ela é muito interessante, né? Não dá para representar uma coisa que a gente não conhece perfeitamente, né? A gente só conseguiu chegar a esse nível de curiosidade, né? Esse nível de perfeição, assim, a partir do momento que a gente começou a desenvolver técnicas para mapear o mundo de uma forma um pouco mais precisa, né? Como que os
babilônios iam chegar a essa concepção aqui. Chutômetro, também correlação. Se eu sei que, por exemplo, a Ariana tá... Eu tô aqui virado para cá, né? Aos meus bracinhos eu tô virado para cá. Se eu tô aqui, a minha esquerda tá Índia, então eu vou colocar a Índia para minha esquerda, entendeu? Esquerda mesmo, né, gente? Eu sou meio dislexo. É. Enfim, vocês entenderam? É meio complexo. Depois a gente começou a desenvolver uma técnica para representar o mapa. Mas ainda assim a gente ainda incorre de problemas. Porque eu vou mostrar para vocês, ok? Imagine que a Terra é plana. É muito difícil, né? Porque a representação mundo dele é uma forma 3D. Se vocês bem sabem, uma forma 3D, ela tem 3 dimensões. Lá, exatamente, eu vou ser redundante. Ela tem altura, largura e comprimento, certo? É isso que faz um cubo, por exemplo, no espaço, né? Parecer um cubo, porque você tem uma perspectiva. Ai, não, volta. Não volta. Tá. Porque você tem uma perspectiva de analisar assim e observar que tem um. Nossa, ficou horrível, mas é isso. De ver que ele tem 3 dimensões, né? Ele tem uma espacialidade. Ele não é só um quadrado chapado no espaço, né? Isso aí é, geometria básica, né? Formas 3D e planos, certo? E como que a gente pega uma forma 3D e coloca num plano 2D? A gente vai ter que eliminar uma das dimensões, certo? Então, a gente mantém a altura e a largura, só perde o comprimento. Acho que é isso mesmo, é comprimento, né? Eu posso estar confundindo os termos, mas é basicamente isso. Você vai ficar com a frente do cubo, se a gente fosse fazer essa interpretação, certo? Por que eu trouxe o planeta, literalmente planeta, né? Planeta plano, né? Porque se a gente parar para pensar, seria muito simples, né? Se a vida fosse como a gente imagina que é. Se a gente simplesmente pudesse negar a realidade e acreditar que a Terra realmente é plana. Por quê? Porque se a gente tivesse, por exemplo, uma sonda aqui, era só tirar uma foto bem com uma qualidade muito interessante, um avião ou um balão, tirando uma foto aqui de cima, ela ia conseguir pegar isso aqui de uma forma que 2D, né? Que fosse representativa, realmente verdadeira do planeta, certo? Do planeta. Então, seria mais fácil. A gente poderia ter uma geografia muito mais fácil, né? A gente não precisaria preocupar em equinócio, solstício, tudo essas coisas que acontecem aí que no nosso planeta Terra, né? Os fusos horários, né? De Japão ser noite e o Brasil ser dia, todas essas coisas aí, a gente não precisaria se preocupar porque a gente estaria imerso. Mas eles têm explicações para tudo, né, gente? O Sol tá aqui, aí a Lua tá aqui, aí eles ficam rodando. Mas enfim, seria mais fácil. Porque era só tirar uma fotografia, já estaria pronto. Mas como a vida não é como a gente quer que ela seja, o formato da Terra é esse, gente. Eu gosto de chamar de formato da Terra da batatona, certo? Porque ela não parece uma coisa muito bonita e amistosa como a gente imagina, né? Quando a gente viu aquela foto dos astronautas americanos pousando na Lua e eles tiram uma fotografia que a Terra tá lindona, azulzinha, toda redondinha, a gente tá vendo uma ilusão de ótica, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tá vendo o contexto dela com os oceanos, as marés e tudo mais, a gente também está pegando um pouco da atmosfera dela, que no contexto geral tende-se a ser um pouco mais arredondado do que isso aqui, certo? E que é uma medição altimétrica, né, por assim dizer. Aqui é a parte mais profunda, aqui é a parte mais alta. Sendo bem simples. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu até separei em 3 mapas aqui, que é pra gente dividir essas coisas. Quando a gente vai, por exemplo, tentar colocar uma perspectiva, né, de pegar uma forma 3D e transformar numa forma 2D, a gente vai, em todas essas ocasiões, deformar alguma coisa. Vai tornar alguma coisa maior ou menor que outra, certo? Por exemplo, o modo plano, né, que também é azimutal, que chama, né, ele é muito bom para você, por exemplo, os Polo Norte, que é muito pequenininho, né, ou outras áreas, quando você tem 3 modelos, né, que é o polar, né, que você coloca lá no topão, o equatorial, que você pega e aproveita a linha do Equador aqui, sim, você coloca ele perpendicular, e oblíquo, né, que ele meio assim, ó, ladinho. Ou seja, cada parte que você colocar, ele vai ser bom para pegar a zona de contato que ele está tendo, certo?
Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas é isso. Ele é interessante para análises um pouquinho menores, certo? Já o cone, ele é muito interessante, né? O cônico, né? O formato cônico é interessante no sentido que ele vai pegar muito facilmente essas áreas aqui. Eu vou voltar isso aqui um pouquinho só para vocês entenderem. Nós temos aqui, né, a linha dos equadores, certo? Certo ou errado? Vocês concordam comigo ou sem? Então vamos lá, a gente tem a linha do Equador e a gente pode dividir ela em médias, né, e polares, certo? Equador, médias, polares. Ou seja, o modo cilíndrico, né? Se a gente pega uma bola, por exemplo, e joga dentro de um balde redondo, né, um balde, uma forma cilíndrica, a gente vai ver que a bola ela vai encostar nas extremidades, certo? Mas aqui ela vai ficar vago, certo? E essa parte vaga aqui que vai ficar, que vai tornar para a gente muito difícil colocar isso em mapa. Por isso que algumas partes vão ficar maiores que outras, entendeu? Isso aí envolve toda uma técnica, toda uma matemática para chegar a essas formas, né? Essas medições, certo? Mas que não convém chegar aqui, mas é basicamente isso. A parte em que as formas geométricas tocam o globo vão ser as partes onde elas vão ser melhor representadas, entende? Porque vai ser a parte que o contato que o globo está tendo com as superfícies dessas projeções, entre aspas, né? Imagine literalmente que a gente envelopou o planeta Terra num cilindro, numa folha de papel que a gente dobrou ela ao meio. Vamos supor que essa folha aqui está cortada, a gente pegou ela e dobrou assim. É porque eu estou tentando fazer o gesto com a mão, mas vocês não estão vendo. É como se eu pegasse a folha aqui, compridona, aí eu enrolei ela olhando de cima assim, ó, e fiz assim com ela, entendeu? Eu tortei essa aqui, eu trouxe essa ponta para cá e essa aqui para cá, e no meio aqui eu fiz isso aqui. Basicamente isso, a gente colou aqui, copiou o que tinha que copiar e abriu. Essa é a forma cilíndrica, a cônica. Quando a gente abre, basicamente, a gente vai ter esse formato aqui, ó. Por quê? Não esse formato, um pouco mais bonito, mas tudo converge para aqui, ó. Então você vai ter uma distorção também de pensar, né, que as partes mais longínquas vão ser mais esticadas e as partes mais aqui comprimidas, entendeu? Porque o espaço é, dessa representação é menor, entendeu? Um exemplo aqui, por exemplo, só para vocês terem uma noção de plano azimutal, é o símbolo da ONU. Isso aí cai muito em vestibular, vocês ficam ligados nisso, que é colocado aqui bem em cima do norte, né, Polo Norte, que é nesse sentido, né, visando esse ponto de vista de englobar, né, englobar o planeta Terra todo de forma não política, né, até porque o Polo Norte ele não é pertencente, né? São terras internacionais, por assim dizer, né? Não, ninguém é dono. É e não é. Sim, é complexo. Não existe uma jurisdição. A gente tem um conselho de pessoas, de países que tem... Inclusive o Brasil tem uma estação lá. Mas enfim, não convém. É lá ou não é? Eu não lembro agora. Eu acho que é lá. Mas enfim. É, a ONU usa esse modelo azimutal barra plano, certo? Só para vocês terem uma noção, se a gente pegasse, por exemplo, o cilíndrico, né, e colocasse ele aqui, as partes de contato do planeta Terra seria, ainda coloquei meio torto, né, teria que ter sido assim, mas essas partes de contato aqui seria, né, toda essa parte equatorial aqui seria a parte mais bem representada, né, porque ela está bem no centro de contato de todo o globo. Aqui, no plano cônico, né, por assim dizer, meus desenhos, gente, vocês me perdoam, porque o meu desenho é uma delícia. Muito lindo. Mas assim, no modo cônico, a parte que teria mais, dividindo novamente aqui, ó, a parte que teria mais contato e teria maior fidelidade de tamanho e de forma, seria as partes médias, né, das latitudes médias. E aqui também, pensando no modo azimutal, as partes de contato, né, do desses planos seriam as partes mais bem representadas, certo? Deixa eu ver o que tem aqui na próxima. Acabou. Mas é isso. Entendam que há distorções, certo? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é transferir essa informação do plano 3D para um plano 2D, porque
A gente vai estar perdendo uma categoria, né, de espaço, né, uma dimensão, certo? E ao mesmo tempo a gente vai estar sujeito a deformações dessas formas, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo, vou manter, que é o exemplo de um site chama, ai gente, eu não lembro em inglês, é The True Size, que é basicamente um site que você pode, por exemplo, eu pesquisei o Brasil, aí o Brasil ficou selecionado aqui, certo? Que é você pode perceber essas distorções que aqui esse mapa e os mapas que a gente usa na escola, eles são baseados na forma cilíndrica, certo? Mas só para vocês terem uma noção, imagina que eu arrasto o Brasil, eu jogo ele em cima do... Arrasta Brasil, sai Brasil, vamos Brasiliano. Ô Brasil, ajuda eu. Ah, tá. Aí, imagina que eu peguei e arrastei o Brasil, certo? Tirei ele daqui e tô arrastando ele. E eu coloco ele em cima dos Estados Unidos. Vocês estão percebendo que ele está crescendo de tamanho? Porque, se você parar para pensar, nós temos a linha dos equadores por aqui, e é uma parte que, se você parar para pensar, ele tem uma maior fidelidade, né, de representação, tanto de forma quanto de tamanho. Mas à medida que eu vou subindo, 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 olha só. Olha como é que ele se mostra. Tá, o real tamanho dos Estados Unidos, né? Estados Unidos é muito bonitinho, pequenininho. Não é bem pequenininho, mas assim, vou colocar uns Estados Unidos aqui só para vocês. Tem que ir em inglês. United States. Ok. Agora eu vou pegar o United States, eu vou trazer ele aqui pra cima do Brasil. Tá vendo? Ele não é tão mais imponente quanto ele parecia, tá vendo? Ai, que bonitinho! Perdão. Perdão por isso, gente. Vocês me desculpam? Então tá bom. Se eu pegar o Brasil também e jogar aqui em cima da Rússia, olha só que doideira. A Rússia é e continua sendo o maior país do mundo, né? Mas olha só. Ela se torna um pouquinho mais palatável, né? Já não é tão a mãe Rússia, né? Quanto a gente... Rússia. Deixa eu pegar a Rússia aqui só para vocês terem uma noção. Esse site é só para vocês brincarem mesmo, para vocês terem informação, certo? Mas para vocês entenderem que à medida que a gente vai se... some não. A gente vai se afastando dessa perspectiva aqui, ó, a gente vai tendo uma distorção. Olha para você ver. Ela ainda é o maior, mas ele tá bem mais distorcido, olha aqui. Meu Deus, gente, perdão. Tanto é que o... Ai, gente, esqueci o nome. Isto. Não, isso aqui é o coisa. Eu sempre confundo, gente. Eu tenho uma memória muito ruim. Mas assim, basicamente isso. Por isso que os polos, certo? Os polos, eles são... Como é que eu falei isso em inglês, gente? Tô tentando achar o nome disso aqui em inglês. Qual é o nome, gente? Meu Deus. Guatemala. Perdão. Enfim, eu não vou achar e eu não vou estender muito. Mas a questão é essa. Eu quero que vocês entendam basicamente isso. Que a Antártida, Barra Antártida é sul e aqui a norte é... esqueci o nome, gente. Eu não posso esquecer. Eu tenho memória... Qual é o nome? Eu vou pesquisar. Qual que... o nome do Polo Sul... Não, Polo Sul já sei. Eu quero saber o Polo Norte. Antártida, Polo Norte. Gente, vocês vão ver isso aí à toa. Vocês estão perdendo tempo de vocês. Ártico. Ai, gente, como é que me foge o nome desse? Como é que eu escrevo Ártico em inglês? Arctic. Aruba. Ai, como é que escreve Arctic em inglês? Não é com TH. Não sei, gente. Mas vocês sabem, vocês entenderam o que eu quis dizer. Isso aqui é muito menor do que parece porque tá lá nos extremos, entendeu? Não tá no Equador, tá lá nos extremos. Então, também a Antártida, quando a gente pensa nessa perspectiva, ela tá
inflacionada, né? O tamanho dela é muito maior. É só para vocês terem essa noção dessa brincadeira, certo? Espero que tenha sido útil, que vocês tenham aprendido em alguma coisa, mesmo tenham perdido esse tempinho final aí com meus embromeios, porque eu realmente esqueci o nome desse maravilhoso local, que agora eu vou ter que lembrar que é Ártico. Eu só lembro, só que eu esqueço. Eu tenho uma memória horrível. Mas é isso. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. E eu volto na semana que vem para falar sobre. Esqueci, gente. O que é que eu tenho que falar? Eu vou olhar aqui, aí eu lembro. Que é as projeções. É isso, eu tenho que falar sobre as. Não, mas as projeções eu já falei. Semana 2, semana 3. Volto na semana 3 para falar sobre as propriedades dessas projeções, certo? E latitude e longitude e essas coisas. E isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Vejo vocês na próxima. Bye.